Boa tarde, gente. Vamos lá, aula 55. A primeira aula do Grupo Amarelo aqui, nessa parte online, né? Depois que vocês viraram Grupo Amarelo. Então, dando sequência ao que falamos na sala de aula na semana passada, aula 55, falaremos hoje sobre o saldo da Primeira Guerra Mundial, né? O resultado, como as coisas ficaram após a Primeira Guerra, as consequências imediatas ali em 1919, tá bom? Então, vamos começar pela talvez a consequência mais, que a gente mais comentou nesses dias, né? Você teve uma mudança do centro de poder do mundo, tá? Então, antes da Primeira Guerra Mundial, você tinha muito definido quem controlava, quem tinha o domínio da política mundial, né? Quem que impunha suas vontades no mundo. Tá? Isso sempre aconteceu na história da humanidade. No ano vocês já ouviram isso várias vezes. Teve um período que eram os persas, outro eram os gregos, romanos, antes os egípcios, com o surgimento aí dos primeiros reinos. A França, depois Espanha e Portugal assumem esse papel com os descobrimentos, e logo na sequência a Inglaterra vai tomar esse papel e vai se solidificar como centro, como controle político mundial. Então todas as decisões, tudo que acontecia no mundo, vai passar pela supervisão da Inglaterra, vamos dizer assim, pelo crivo da Inglaterra. A Inglaterra vai definir o que é, o que não é. Alguns países vão tomar atitudes contra o que a Inglaterra determina, mas sempre sendo ameaçados, sendo pressionados pela Inglaterra, como o Brasil com a questão da escravidão, como os Estados Unidos, que acabou lutando contra eles e se tornando independentes. Mesmo a derrota para os Estados Unidos não vai mudar a posição da Inglaterra no cenário mundial. A Inglaterra vai continuar a ser o grande país do mundo, o mais rico, mais poderoso, a quem todos temem e que de uma forma ou outra quem todos acabam obedecendo. Tá? A Alemanha, após a unificação, antes da unificação era respeitadíssima, após a unificação mais ainda. A Alemanha tinha, antes da Primeira Guerra Mundial, o exército mais poderoso do mundo. Tá? Estava começando a se equipar na marinha, na aeronáutica. Você tinha a França, que era a luz do mundo. A França era o país que todos queriam ser. A mesma Inglaterra, a Alemanha, que eram mais ricas, mais poderosas, todo mundo tinha uma certa inveja da França. A França era o país a ser imitado, a França era o país a ser seguido, a França era o centro da cultura mundial. A França era, não por acaso, Paris é chamada de a cidade de luz. A França era a luz que iluminava as trevas da ignorância mundial. Então a França ela tinha toda essa característica, né, esse rótulo de um grande país que, além de rico, poderoso, ainda tinha todo esse apelo cultural, esse apelo do glamour. Era chique a ser francês, era chique a França. Então esses países todos, o grande Império Austro-Húngaro, que era poderoso, que tinha descendentes espalhados pelas monarquias do mundo todo, até que no Brasil, a esposa do imperador Dom Pedro I era do Império, da família Habsburgo, que eram os imperadores do Império Austro-Húngaro. Então, você tinha filhos do Império Habsburgo espalhados por todas as monarquias europeias. Era um país com alianças fortíssimas. Então você tinha o centro do controle mundial, o centro político mundial era a Europa. E a Inglaterra desempenhava o papel que hoje desempenha os Estados Unidos, aquele que impõe as suas vontades. O dono da bola é aquele que talvez não seja o melhor jogador, que não é o mais bonito, que não é o preferido das meninas,
mas que é o dono da bola. Então o jogo só acontece quando ele quer. As regras vão ser aquelas que ele escolher, porque se não for do jeitinho que ele quer, ele pega a bola e vai embora. Tá? A Inglaterra era esse, o dono da bola. Tá? E a Primeira Guerra vai mudar isso. Falamos disso várias vezes. Na Primeira Guerra você vai ter uma transformação. Essa guerra vai custar... Deixa eu dar uma confirmada aqui só para vocês. Eu tenho só anotado aqui. A guerra vai ter um custo altíssimo. 180 bilhões de dólares. Isso em 1914 a 1919. Se você transformar esse valor para hoje, isso vai significar trilhões de dólares. Para você ter uma ideia, esse valor é 4 vezes mais do que todos os envolvidos da guerra podiam produzir. Então é uma fortuna, é um valor gigantesco. Essa guerra custou fortunas. E claro, esses países, ao pagar essas fortunas, ao custear essa guerra, eles vão ter uma mudança. A França, a Áustria, o Império Austro-Húngaro, a Alemanha, a Inglaterra vão descer do pedestal, vão deixar de ser as maiores potências mundiais e vão assistir e contribuir para o crescimento dos Estados Unidos. Que esse crescimento dos Estados Unidos, que vai sair de um país intermediário, de um país médio, para ser a maior potência mundial, vai acontecer graças ao dinheiro desses países, principalmente da Inglaterra e da França. Então, franceses e ingleses vão assistir de camarote seu dinheiro transformando os Estados Unidos num país mais poderoso do que eles. Tá? Então é uma situação terrível e da qual eles não podem fazer nada. Porque eles estão numa guerra, eles não têm como sair dessa guerra, não tem como deixar de comprar suprimentos, não tem como deixar de pegar dinheiro emprestado. Então, ingleses, franceses, austríacos, alemães vão patrocinar o crescimento dos Estados Unidos, vão transformar os Estados Unidos de um país intermediário na maior potência. Então muda a geopolítica mundial. O centro de poder do mundo vai deixar de ser a Europa e vai partir para a América, vai partir para os Estados Unidos da América. Tá? A Inglaterra vai deixar de ser o dono da bola e agora o dono da bola é os Estados Unidos. Ou seja, a Inglaterra agora não vai mais impor as suas vontades, ela vai ter que aceitar as vontades dos Estados Unidos, sua ex-colônia. Deve ter doído muito, tá? Para os ingleses. Deve doer até hoje. Mas foi o que aconteceu. Esse é um dos primeiros fatos, tá? Não estou dizendo que é o mais importante, estou dizendo que é o que a gente mais falou. Você tem o surgimento do comunismo real, tá? Algo que antes era só uma hipótese, uma ideia. De repente, durante a Primeira Guerra Mundial, por todos os fatores que a gente já conversou, vai estar colocado. Você vai ter agora um grande país, a Rússia, que é um poderoso país, se tornando comunista e amedrontando todo o capitalismo. Então o capitalismo vai ter que se readequar, vai ter que mudar, vai ter que se reestruturar, abandonar ideias que o capitalismo acreditava ser imutáveis, que nunca iriam mudar, tiveram que mudar para se adequar ao medo do comunismo. Tá? Então, já falamos disso também. O comunismo, o surgimento do comunismo vai colocar o capitalismo nas cordas. A exploração vai ter que ser afrouxada, as regras, o liberalismo, tudo isso vai ter que ser revisto para que você criasse condições dos países, principalmente da Europa, se reerguerem e criar uma barreira econômica contra a expansão do comunismo. Tá? Então essa é uma outra grande característica, tá certo? Uma outra, você vai ter o surgimento de uma corte. Você já tinha uma corte mundial para julgar crimes de guerra, para intermediar discussões entre países, mas eram muito frágeis. Tá? Normalmente essas instituições eram localizadas. A Primeira Guerra, a incapacidade dos países resolverem seus problemas a ponto de caírem na Primeira Guerra, a incapacidade dessa guerra acabar antes, a incapacidade com a entrada dos Estados Unidos e uma derrota prevista da Alemanha,
haver uma rendição em termos razoáveis. Essa incapacidade diplomática do mundo veio à tona, ficou escancarada que a diplomacia que todos acreditavam que era a grande arma, de repente se mostrou incapaz de resolver os problemas e tiveram que repensar, tá? E aí vai surgir o embrião da ideia das Liga das Nações, que vai se tornar depois a Organização das Nações Unidas, a ONU, que até hoje faz essa intermediação entre os países, entre os problemas, entre as questões econômicas e tudo mais, tá? Então, o surgimento da ONU, o embrião que vai dar origem à ONU, vem dessa incapacidade diplomática que ficou escancarada durante a Primeira Guerra Mundial, outra grande mudança que surgiu. Você vai ter a mudança tecnológica, tá? Um mundo que já vinha desde a Belle Époque, recebendo enxurradas de invenções, de novos equipamentos, de instrumentos para uso das famílias, na casa, uso civil, o automóvel, o avião, a moto, tudo isso surgindo tudo ao mesmo tempo durante a Belle Époque. Esse crescimento, esse avanço tecnológico vai ter um impulso ainda maior durante a Primeira Guerra. A necessidade de um país superar os outros países para levar alguma vantagem na guerra vai fazer com que novas tecnologias sejam criadas, tá? Então, novos produtos vão ser criados para uso na guerra, e com o final da guerra, esses produtos vão ser transportados para dentro da casa das pessoas. Então, várias invenções para uso militar vão acabar sendo transformadas em objetos para uso civil. Então, o avanço tecnológico dos aviões, dos trens, dos carros, das motos, vai se dar por causa da guerra, mas esse avanço vai ser utilizado no mundo civil. Tá? Equipamentos de uso da guerra vão ser levados, transformados em equipamentos para uso civil, uso de pessoas normais, em suas casas, nas empresas. Tá? Então, esse é um avanço tecnológico que a Primeira Guerra vai trazer também. O que mais que a gente pode falar agora é da transformação do mapa da Europa, tá? Então, você tem uma Europa antes da Primeira Guerra Mundial e ao final da Primeira Guerra Mundial você vai ter uma Europa totalmente transformada, tá? Eu vou colocar os mapas aqui para vocês. Você vai ver o surgimento de novos países, o desaparecimento de outros, tá certo? Então, só para vocês terem uma ideia, se você olhar aí o mapa que eu estou colocando agora, presta atenção aqui, ó, na Alemanha, Rússia e nesse Império Austro-Húngaro, na Sérvia, tá? Dá uma olhada nisso. Olha o tamanho da Alemanha, olha o tamanho da Rússia. A Alemanha e a Rússia vão ter fronteira uma com a outra, elas vão estar coladas, elas vão ser separadas, elas vão ser vizinhas. Você tem um grande Império Austro-Húngaro, que ao mesmo tempo que faz fronteira com a Alemanha, faz também com a Rússia, com a Itália. Você tem a Sérvia logo abaixo do Império Austro-Húngaro. Então esse era um mapa da Europa antes da Primeira Guerra Mundial. Ao final da Primeira Guerra Mundial, com o Tratado de Versalhes, aí você vai ter uma nova Europa. Dá uma olhada nesse outro mapa, nas transformações que vão surgir. Primeiro você vai ver aí que a Rússia, ex-Rússia, vai se tornar União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou União Soviética para facilitar, e você vai ver que ela vai perder um grande pedaço de terra. A Rússia, quando ela sai da guerra para ir lá ver a sua revolução, quando Stalin assina a saída da guerra... Stalin, não, perdão, gente, olha, não faça isso, Marcelo. Quando Lenin assina a rendição dos russos e sai com a Rússia da guerra, ele cede grande parte do território russo para a Alemanha. Esse território vai ser tomado ao final da Segunda Guerra e vai dar origem a uma série de países. Estônia, Letônia, Lituânia, boa parte do território do que hoje é a Polônia. A Alemanha vai perder esse território, vai perder também outra parte do seu território anterior. Do que era a Alemanha, ela vai ser reduzida em tamanho, ela vai perder espaço para a Tchecoslováquia, para a própria Polônia. O Império Austro-Húngaro vai deixar de existir. Em seu lugar vão surgir países como a Áustria, a Hungria.
A Romênia vai ganhar uma parte do território austro-húngaro. A Sérvia vai deixar de existir, no seu lugar, junto com uma parte do Império Austro-Húngaro, vai surgir a Iugoslávia. Tá? Países, no caso da Iugoslávia, não existe mais. Também teve lá, depois falaremos disso, também foi repartida em vários paizinhos, depois, bem depois. Tá? Então, se você olhar o mapa de antes da Primeira Guerra Mundial e o mapa de depois da Primeira Guerra Mundial, a Itália, a França, Reino Unido, Espanha, Portugal, não vão ter grande diferença, Bulgária, mas no restante as diferenças são enormes. Países deixam de existir, países diminuem, países crescem, tá, em território, no caso da Romênia. Então vamos ver grandes transformações. Países novos vão surgir, como Letônia, Lituânia, Estônia, Polônia, Iugoslávia, países que não existiam antes. Tá? Grandes impérios desaparecem, como é o caso do Império Austro-Húngaro. Então é uma transformação total no mapa da Europa. Tá? Então a Europa, além de deixar de ser o centro do poder mundial, também vai se ver dentro de uma nova configuração geográfica. Países novos vão surgir, outros vão desaparecer. Quanto a esses países novos que vão surgir, a extinção do Império Austro-Húngaro e a sua divisão em vários países surge muito como uma punição pelo papel do Império Austro-Húngaro na guerra, mas ela não vai respeitar a divisão dos povos que ocupavam ali. Porque o Império Austro-Húngaro foi construído a partir da dominação de vários povos. Eles formam um grande império, como todos os impérios do mundo surgiram. Quando esse império se desfaz, ao invés de se criar novos países de acordo com os povos que ocupam cada região, se fez uma criação meio arbitrária, tá? Não se respeitou. E aí muitos países que vão surgir, dentro dele você vai ter vários povos que não têm a mesma língua, não têm a mesma cultura, que muitas vezes são inimigos um dos outros e que agora não vão ter aquele controle pesado do Império Austro-Húngaro. Tá? É o caso da tal da Iugoslávia. A Iugoslávia, ela vai, há 30, 40 anos, vai começar um processo de se dividir em vários países. Então, Croácia, Sérvia, Montenegro, Bósnia, diversos países vão surgir da tal da Iugoslávia. Por quê? Porque quando a Iugoslávia foi criada, não se levou isso em conta. Essa divisão já devia ter sido feita lá atrás, evitaria anos e anos de guerra e milhões de mortes que vão acontecer muito tempo depois da Primeira Guerra. Tá? Só uma partezinha. Outra grande consequência da guerra, gente, e aí talvez eu deixei por último porque é a consequência mais brutal da coisa, é a violência, as consequências da violência. Né? Então você vai ter, além dos crimes de guerra terríveis, como o uso de arma química, os crimes de guerra mesmo, de morte de prisioneiros de guerra e tudo mais, que são contra todas as regras que existiam para a disputa de uma guerra, você vai ter a questão dos mortos. Né? Então, você vai ter, durante a Primeira Guerra Mundial, uma quantidade de mortos assombrosa. Militares são 10 milhões de mortes. Tá? E aí você vai ver alguns países, os países que mais sofreram são a Rússia, com a perda de mais de 5 milhões, de mais de 2 milhões de soldados e quase 5 milhões de soldados feridos gravemente, tá? Soldados que provavelmente homens que quando voltaram à Rússia não tinham mais condições de desempenhar nenhum papel produtivo. O que vai ser um ônus para o Estado que vai ter que sustentar esses soldados. Então, além dos 2 milhões de mortos, 5 milhões de feridos. Você vai ter países como a França, que vão perder em torno de 1 milhão, o Reino Unido, que vai perder em torno... Eu tenho os números exatos aqui, vou passar para vocês. Vou colar, tá, gente? Perdão. França, 1 milhão e 400 mil mortos, 4 milhões e 200 mil feridos. Da França só. Alemanha, 2 milhões de mortos e 4 milhões e 200 mil feridos. Áustria,
1,5 milhão de mortos e 3,5 milhões de feridos. Estou arredondando aqui os números, tá? Rússia, 2 milhões de mortos e 5 milhões de feridos. Estou falando só de soldado. Só de soldado. A Itália, 600 mil mortos, 1 milhão de feridos. Os turcos, 800 mil mortos. A Inglaterra, 1 milhão de mortos e 2 milhões de feridos. Então, generalizando os números. Então, são mais de 10 milhões de mortos e quase 20 milhões, mais de 20 milhões de feridos e amputados. Há homens que vão retornar à sua família sem condição de sustentar ela. Muitos deles incapazes, na época, de conseguir um trabalho, de conseguir uma forma de sustentar a própria família. Tá? Não, você não tinha a medicina de hoje, próteses, fisioterapia, como tem hoje. Tá certo? Então você imagina o custo disso para os governos já endividados aos montes. Vão ter que lidar com tudo isso também. Fora esses milhões de vidas perdidas e vidas limitadas, porque o cara é um ônus para o Estado, mas imagina a tristeza de um homem, de um jovem que vai para a guerra e volta sem as pernas, e não consegue um emprego, não consegue nada. Então é uma tristeza, gerações e gerações de artistas, gerações de arquitetos, de esportistas, de trabalhadores perdidas numa guerra que ao final, o que ela resolveu? Então a Primeira Guerra tem esse lado triste da guerra, o lado mais terrível é essa violência, esse número de mortes. Sem contar, gente, a gente está falando em 10 milhões de mortos militares e você vai ter mais de 13, em alguns casos diz algo em torno de 15 milhões de civis, de pessoas que nem soldados eram. Não que a morte tenha valor, não tem como você quantificar qual morte dói mais, a do soldado ou a do civil. Morte é morte. Mas o soldado está na guerra. O soldado está consciente de que ele está participando de uma guerra e que ele tem o risco de morrer a qualquer momento. O civil não, o civil está na cidade, está trabalhando, está cuidando dos filhos, está indo para a escola, é uma criança brincando na rua. Você tem mais, entre 13 e 15 milhões de pessoas, dessas pessoas mortas, de civis, pessoas que não têm absolutamente nenhuma ligação com a guerra. Então a guerra vai ter essa outra face, essa face violenta, essa face cruel, essa face que é indelével, que você não tem como apagar. Indelével é chique, hein? Indelével é aquilo que você não tem como apagar, que você não tem como desaparecer com ela. Tá? Então, todas as outras consequências vão se tornar pequenas quando a gente fala desse mundo, tá? Desses números absurdos. Para os dias de hoje, essa quantidade de mortos é monstruosa. Naquela época, o mundo tinha o quê? 3 bilhões de habitantes, menos da metade da população mundial de hoje. Esses números representavam uma perda ainda maior. Hoje, qualquer desses números é grande. Naquela época, ele era muito maior, porque os países não tinham a quantidade de habitantes que tem hoje, tinham menos da metade. E você perder essa quantidade de pessoas é muita coisa mesmo. Tá certo? Fora isso, ao final da Primeira Guerra Mundial, a Europa está destruída. Todas as condições sanitárias, de estrutura de cidade, hospitais, todas as instituições, as estruturas estão destruídas. As pessoas não têm casa direito, muitas cidades desapareceram, as pessoas vão ter que morar muito mais próximas do que deveriam, com a higiene limitada, porque o abastecimento de água, de energia, tudo isso vai estar funcionando do jeito que dá. Um ambiente propício para que a gripe espanhola chegue e arrebente com grande parte da população. Então você vai somar aí a essas perdas mais milhões e milhões de mortes por gripe espanhola, em uma Europa que não tem condição de lutar contra ela, não tem condição estrutural. Então a Primeira Guerra e as suas consequências seguintes foram terríveis e tenebrosas para europeus, principalmente para os países que participaram da guerra, em todos os campos. Tá? Se tem algum país que saiu feliz, eu não digo, mas saiu da guerra satisfeito,
foram os Estados Unidos, que saíram de um país intermediário, respeitado, mas sem importância, para um país, o maior país do mundo, o país mais rico, o país mais poderoso, a quem todos vão pedir bênção, com uma quantidade, vocês viram eu falar dos Estados Unidos, na quantidade de mortos? A quantidade de mortos dos Estados Unidos foi muito pequena, a guerra não foi nos Estados Unidos, os Estados Unidos não sofreu, não explodiu uma bomba nos Estados Unidos, tá? Então, os Estados Unidos saem ileso, óbvio, com alguns mortos, mas uma quantidade muito pequena. O Brasil, principalmente a cidade de São Paulo, também teve muito lucro com a guerra, mas os países que participaram diretamente, esse é o saldo que a guerra teve para eles, tá? Esses países foram jogados numa situação de miséria, de pobreza, que vão precisar de reconstrução, uma reconstrução que custa dinheiro a quem eles vão ter que recorrer novamente aos Estados Unidos, ou seja, países que já estão endividados, que se viram perdendo espaço, vão ter que recorrer aos Estados Unidos novamente, fazendo com que a distância entre eles e os Estados Unidos fique cada vez maior, tá? Então, uma aula um pouquinho mais longa hoje, prometo que as outras vão ser não tão longas, mas espero que sirva para que vocês entendam como a Europa ficou ao final da Primeira Guerra, e como a Europa ficou frágil, suscetível, frágil a ponto de que ideologias pancadas, a gente falaremos delas a partir da próxima aula, ganhassem espaço, que pessoas com ideais e ideias com muito pouco bom senso, muito pouco ou nenhum bom senso, fossem alçadas de nada para líderes mundiais, tá bom? Falaremos disso na próxima aula, desculpem aí pelo tamanho, na próxima eu prometo que eu vou ser, não sei se eu vou ser mais rápido não, vejamos na próxima aula. Fui, acabou.